Fala, fala, turminha! Eu, professor Saulo Silva e o intérprete Derlei, estamos de volta para darmos continuidade às aulas remotas. Espero que todos estejam bem. Nós estamos na nossa 14ª aula teórica. Então, vamos pensar um pouquinho? O que vamos fazer hoje será a correção coletiva das atividades. Então, pega aí caderno, lápis e borracha e vamos corrigir as respostas que vocês deram às perguntas, certo? Lembrando que no final de cada slide eu aviso a vocês para pararem o vídeo caso vocês tenham errado alguma questão, porque dessa forma vocês corrigem mais rápido. Então, vamos para a primeira atividade do texto, mas afinal, o que é ginástica? Primeiro, o que significa a palavra ginástica? Né? Exercitar o corpo nu. Qual gênero, sexo praticava ginástica? Os homens. Como se chamava o local onde se praticava ginástica? Palestras ou ginásio. Além da ginástica, quais outras coisas se faziam nesse local? Pintura, escultura, música e filosofia. Quinto, a exaltação do corpo criou o quê? O culto ao corpo. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Sexto, o que é ginástica? São os exercícios que deixam o corpo forte. Sétimo, como se chamava na Grécia Antiga a pessoa responsável pela educação intelectual dos jovens? Ginasiarca. Oitavo, na Grécia Antiga, como se chamava a pessoa responsável pela educação do físico? Pedótripa. Nono, por que é importante estudar a cultura da Grécia Antiga? Porque é a base da cultura ocidental, a nossa. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Décimo, os gregos antigos eram instruídos para quê? Por quê? Cuidar do corpo e mente, o que eles davam vantagem na guerra. 11º, como nós sabemos que na Grécia Antiga foram disputados 293 Jogos Olímpicos durante quase 12 séculos, de 776 a.C. a 393 depois de Cristo, pela invenção da escrita e a descoberta de formas mais fáceis de registros. 12º, porque a ginástica perdeu sua importância e deixou de ser praticada. Pela conversão ao cristianismo, onde o culto ao corpo passou a ser algo satânico e o corpo fonte de pecado. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Próxima atividade do texto, ginástica acrobática circense. Quais habilidades eram apresentadas aos monarcas chineses, né? Contorcionismo e equilibrismo. Qual era a principal atração do circo máximo em Roma? Corridas de carruagem. Terceiro, quais outras habilidades foram incorporadas às apresentadas do circo máximo, né? As lutas de gladiadores, apresentação de animais selvagens e pessoas com habilidades incomuns. Quarto, como foi destruído o circo máximo, né? Por um grande incêndio. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quinto, o circo máximo foi
substituído por qual estrutura? O Coliseu, que até hoje ainda está de pé. Sexto, como se chamavam os artistas que demonstravam suas habilidades ao ar livre? Saltimbancos. Sétimo, em troca de que eles faziam essas apresentações? Algumas contribuições. Oitavo, como se chamava a pessoa que primeiro sistematizou a ideia de circo como um show de variedades assistido por um público pagante? Philip Astley, desculpa. Philip Astley. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Nono, qual era a apresentação desse circo? Acrobacias com cavalo. Décimo, o que aconteceu na França que forçou o sistematizador do circo a se mudar para outro país? A Revolução Francesa, né? Um momento de incerteza, muitas lutas aconteceram nesse momento. 11º, quais acontecimentos levaram à retração do circo, né? As duas grandes guerras mundiais, a crise econômica, o aparecimento do rádio e da televisão. Então, turminha, deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Próxima atividade do texto, classificação da ginástica acrobática circense. Primeiro, como é classificada a ginástica acrobática circense? Mímica, contorcionismo, malabarismo, equilibrismo e acrobacias. Segundo, o contorcionismo envolve quais qualidades? Flexões e torções do corpo. Aonde a arte do contorcionismo é mais desenvolvida, vista, né, no circo. Quarto, qual é o objetivo do contorcionista? Né, mostrar a flexibilidade do corpo, ou seja, a forma de dobrar. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quinto, quem são as pessoas que podem praticar o contorcionismo, né? As pessoas que têm a capacidade de dobrar as articulações em comum. Sexto, quais são os movimentos mais conhecidos no contorcionismo? Contorções frontais, contorções caudais e caixa, né? Sétimo, o que é mímica? Consiste na pessoa ter que apresentar algo somente utilizando-se de gestos. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Oitavo, de que depende a atuação do mímico na escolha de um assunto pré-determinado? Nono, o que é malabarismo, equilibrismo? É a arte de manipular objetos com agilidade e precisão. Décimo, quais são os objetos descritos no texto usado pelo malabarista equilibrista? Né? Bolas, chaves, argolas, tochas, facas, serras, caixa, entre outros, né? Deixa eu ver se tem mais. Não. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. 11º, quais elementos são executados pelo acrobata, né? Equilíbrio e tempo. 12º, como se chama as posições dos acrobatas? Descreva, né?
Base é a pessoa de apoio, volante é a pessoa que se equilibra na base, intermediário fica entre a base e o volante. Então, turminha, se você... 13º, desculpa. A ginástica acrobática exige quais qualidades físicas? Controle, estabilidade e força. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Ginástica acrobática, né? Primeiro, as acrobacias foram desenvolvidas com a criação de quê? A criação do circo, né? Segundo, quando surgiu as primeiras competições da ginástica acrobática? Data de 1970. Terceiro, o que se espera da incorporação da IFISA na Federação Internacional de Ginástica, que abre as portas aos Jogos Olímpicos? Quais as principais características das acrobacias? A execução de exercícios que exigem força, agilidade e equilíbrio. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quinto, quais são as competições dos grupos de ginástica acrobática, né? Os grupos de 2, 3 e 4. Sexto, quais são as séries que os acrobáticas devem executar? Uma estática, uma dinâmica e uma combinada. Sétimo, a ginástica acrobática requer quais habilidades dos ginastas, né? Agilidade, força, coordenação, flexibilidade, equilíbrio e técnicas de salto. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Oitava, como as rotinas devem ser executadas, né? Com acompanhamento musical e requerem expressão e movimentos do corpo perfeitamente sincronizado com a música que se passa. Nono, quais são as denominações dadas ao ginasta? Base, intermediários e volantes. Décimo, o que ensina a ginástica acrobática ao trabalhar em grupo? A cooperação uns com os outros. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, corrigido todas as atividades. Fica aqui meu forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.